Quem foi o melhor presidente da história do Brasil? Para respondermos essa pergunta, precisamos estabelecer critérios objetivos. Para uma análise mais sólida, só analisamos os presidentes que passaram mais de 3 anos no poder, totalizando 19 presidentes. Nosso primeiro critério de maior peso em nossa pesquisa é o da cidadania. Quais avanços o presidente em questão fez em relação aos direitos básicos da população? O segundo é a transparência. Havia transparência na gestão? A imprensa tinha acesso aos feitos do governo, como teoricamente pode se ver através do Diário Oficial da União? O terceiro é o do plano de governo. O presidente conseguiu colocar em prática o que planejava, mesmo que não seja tudo, mas as principais pautas? O quarto, o da diplomacia. Quais foram os feitos do melhor presidente de todos os tempos nas relações exteriores do Brasil? E por último, e menos importante, ou seja, de menor peso em critério de desempate, o da economia. O que o presidente pôde fazer para contribuir com o país economicamente? Este tem o menor peso, pois a economia não depende só do presidente. Fatores internacionais e de gestões anteriores podem impedir que boas ideias econômicas sejam postas em prática. Com estes 5 critérios, podemos fazer uma lista dos 5 melhores presidentes da história do Brasil. Eu sou Rico Viana e a pesquisa para este vídeo foi longa, então já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu gostei. Em quinto lugar, Getúlio Vargas. Vamos analisar o mandato de Vargas de 1951 a 1954, período em que ele foi democraticamente eleito presidente do Brasil. Nesse período, houveram avanços nos direitos básicos do cidadão. O governo de Getúlio Vargas foi marcado pelo desenvolvimentismo nacional, com a criação do BNDES, do Banco do Nordeste e a Petrobras. Além disso, destaca-se seu esforço com o planejamento elétrico nacional, com um salto significativo na capacidade instalada do país durante o segundo governo de Getúlio Vargas, deixando claro o comprometimento com o combate ao ponto de estrangulamento elétrico. Ao iniciar sua volta ao poder em 1951, Vargas não contou com o apoio da imprensa escrita e falada de maior circulação do país. Para divulgar as realizações de seu governo, Vargas incentivou a criação da Última Hora, jornal inovador que introduziu uma série de técnicas de comunicação de massa até então desconhecidas no Brasil. No entanto, na década de 1950 surge uma peculiaridade. O termo corrupção sofre um deslocamento. Ele passa a entrar no discurso, adquire visibilidade e é amplamente explorado pela imprensa. As denúncias atribuem à corrupção dimensão de problema público. A segunda gestão de Vargas foi palco de 3 casos de corrupção envolvendo órgãos e agentes do governo: Inquérito do Banco do Brasil, Sechim e Última Hora. Tais casos expressaram e, ao mesmo tempo, contribuíram para fixar certa concepção social do que seja a corrupção na sociedade brasileira dos anos 50. De todo modo, Vargas sanciona uma lei de regulamentação da imprensa em 1953, restringindo a liberdade de imprensa, proibindo, por exemplo, a mídia alternativa e publicações contra a moral e os bons costumes. Apesar da inexistência de um plano de governo com diretrizes e metas definidas, houve sim planejamento durante o segundo governo Vargas, e seus objetivos eram explicitados nas mensagens presidenciais que eram anualmente apresentadas ao Congresso e ao país, listando as realizações da política industrial e anunciando novas propostas. A concepção varguista de desenvolvimento do capitalismo brasileiro se apresentava basicamente em 5 eixos. O primeiro, a industrialização. Ele criou a Comissão de Desenvolvimento Industrial, CDI, e a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos. O segundo, capitalização da agricultura, apoiando-se na modernização da produção rural. O terceiro, redistribuição de renda e foco na melhoria das condições básicas de vida da população urbana. O quarto, organização de um sistema de financiamento apoiado. E por último, articulação da economia brasileira com o capitalismo internacional, visando incentivar a entrada de capital externo. Vargas conseguiu investir na maioria das áreas em que planejava. Então é possível defender que houve sim um projeto de governo durante a gestão democrática de Getúlio Vargas. Este projeto tinha por objetivo promover uma industrialização acelerada, mas sem excluir o setor agrário.
O governo foi muito norteado pela política externa, mais precisamente na busca de um bom relacionamento com os Estados Unidos, buscando através deles obter os meios para organizar a economia brasileira e lançá-la em uma trajetória de crescimento. A Comissão Mista Brasil-Estados Unidos representava o caminho, tanto para a austeridade econômica quanto para o programa desenvolvimentista, estreitamente ligado à obtenção de crédito junto ao Banco Mundial e ao Banco de Exportações e Importações. A austeridade econômica foi bastante comprometida por esta medida, apesar dos bons esforços do Horácio Laffer na contenção dos gastos públicos, tendo inclusive obtido um impensável superávit global das contas públicas em 1951 e um bom resultado também em 1952. O fato é que a contrapartida do governo em relação ao cenário neoliberal presente no globo não favoreceu as políticas nacionalistas de Vargas. No critério econômico, Vargas não obteve sucesso. A economia do governo foi baseada na exploração de recursos considerados vitais para o desenvolvimento da economia do país na época: o petróleo e a energia elétrica. A inflação e o custo de vida aumentaram nos anos do governo de Vargas. Além disso, medidas tomadas pelo governo no âmbito das relações internacionais e nas importações impactaram crises econômicas presentes no governo. Em quarto lugar, Fernando Henrique Cardoso. FHC governou o país entre 1995 e 2002. No critério cidadania, as principais marcas positivas do governo FHC foram a continuidade do Plano Real, iniciado por Itamar Franco, que tinha o próprio Cardoso como ministro da Fazenda, o fim da hiperinflação e a criação de programas sociais pioneiros como Bolsa Escola, Vale Gás e o Bolsa Alimentação. Além de mudanças amplas no Estado brasileiro, com a implementação da Advocacia Geral da União, da Lei de Responsabilidade Fiscal, do Ministério da Defesa e a implantação do PROER, o Programa de Reestruturação do Sistema Financeiro Brasileiro, concentrando e transformando os bancos brasileiros em instituições fortemente fiscalizadas, o que rendeu elogios até do próprio presidente Lula durante a crise econômica mundial de 2008. O programa de combate à AIDS, criado pelo próprio FHC, foi copiado por outros países e apontado como o melhor programa de combate à AIDS pela ONU. No período foi criada também a Lei de Incentivo aos Medicamentos Genéricos, o que possibilitou a queda no preço dos medicamentos no Brasil. FHC também eliminou os impostos federais dos medicamentos de uso continuado. Foi regulamentada ainda a Lei de Patentes, com resolução encaminhada à Organização Mundial do Comércio para licenciamento compulsório de fármacos em caso de interesse de saúde pública. Foi organizado também o Sistema Nacional de Transplantes e a Central Nacional de Transplantes. Durante o governo FHC, foi sancionada a Lei nº 10.167 de 2000, que tornou mais rigorosa a política antitabagista no Brasil, com a proibição da publicidade e a introdução das imagens de impacto em embalagens de cigarro. Também foi introduzida a vacinação dos idosos contra a gripe, criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar, além da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Também tinha os mutirões da saúde. Durante todo o governo FHC, o acesso ao ensino básico aumentou 25% e o analfabetismo caiu de 14,7% para 11,9%. Na transparência, FHC, assim que assumiu, extinguiu por decreto a Comissão Especial de Investigação, criada por Itamar Franco para apurar denúncias de irregularidades no governo federal. A comissão foi extinta, deixando sem conclusão pelo menos 15 inquéritos. Membros do governo FHC também foram acusados de cobrar propina durante a privatização da Vale do Rio Doce. Na época, o ex-ministro das Comunicações, Luiz Carlos Mendonça de Barros, e o ministro da Educação, Paulo Renato Souza, confirmaram à Folha de São Paulo que FHC sabia das suspeitas e não fez nada para esclarecer o caso. Na página 117 das propostas de governo de FHC, ele aborda aquilo que nomeia como 5 prioridades imediatas: emprego, educação, saúde, agricultura e segurança. O próprio FHC, em entrevista à Folha de São Paulo, quando tentava a reeleição em 1998, admitiu que não conseguiu cumprir todas as metas da campanha de 94, afirmando que o governo errou em uma porção de coisas. FHC não obteve sucesso em 3 dos 5 objetivos da campanha: o desemprego, a falta de segurança e os problemas da agricultura. Por isso, não pontuou em plano de governo. Em diplomacia, FHC defendia a entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU
e apesar do apoio da Rússia de Vladimir Putin, não conseguiu sucesso. Em outubro de 1997, o Brasil foi escolhido membro não permanente do Conselho de Segurança, não tendo, portanto, direito ao veto. Durante o governo FHC, buscou-se substituir a agenda reativa da política externa brasileira, dominada pela lógica da autonomia pela distância, por uma nova agenda internacional proativa, determinada pela lógica da autonomia pela integração. Segundo essa agenda, o país deveria ampliar o poder de controle sobre seu destino e resolver seus problemas com uma adesão ativa à elaboração das normas e das pautas de conduta da gestão da ordem mundial. No entanto, essa política de integração, adesão e participação não foi plenamente acompanhada de tomadas de posições que implicassem responsabilidades práticas, em virtude de debilidades estruturais. As responsabilidades teriam como função preparar tanto o governo como a sociedade civil para uma inserção internacional de perfil mais elevado no pós-Guerra Fria. Os ganhos ocorridos nos governos FHC não foram suficientes para alterar significativamente o peso brasileiro no contexto mundial. Ao longo de seu mandato presidencial, a economia brasileira se manteve estável, em consequência do controle da inflação conseguido com o Plano Real. A taxa de inflação média anual, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, foi de 9,71% no primeiro mandato e 8,77% no segundo. FHC pontuou nos critérios de cidadania e economia, obtendo nota 2 de 5, o suficiente para torná-lo o quarto melhor presidente da história do Brasil. Em terceiro lugar, José Sarney de Araújo Costa. Eu sei o que você está pensando. Planos econômicos falidos, hiperinflação, mas vamos analisar com calma cada um dos critérios. Sarney foi o primeiro presidente civil após 5 militares entre 1964 e 1985, ano em que ele assumiu e ficou até 1990. Em cidadania, o governo Sarney foi responsável por conduzir o Brasil para as vias democráticas. Antes mesmo da nova Constituição Cidadã, em 1988, feita em seu governo, ele garantiu emendas que previam eleições para presidente, governadores e prefeitos, além das eleições legislativas que foram fundamentais para a formação da Assembleia Constituinte. Além disso, Sarney foi responsável pela criação do Ministério da Cultura, extinto pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Em transparência, ainda sob o viés da redemocratização, Sarney deu liberdade à imprensa e fez a Lei de Acesso à Informação no Brasil, que assegura o direito fundamental de acesso às informações produzidas ou armazenadas por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Entretanto, houveram acusações de corrupção no governo Sarney. Em abril de 1985, uma CPI apontou que Sarney liberava o dinheiro de fundos controlados pela presidência a municípios, principalmente aos do seu estado, Maranhão, sem quaisquer critérios. No final da CPI, Sarney e outras 28 pessoas foram indiciadas pelo suposto esquema. O outro grande escândalo foi o caso Banespa. Já no plano de governo, Sarney não pontua. Mas aqui é necessário lembrar 2 pontos importantes. O primeiro é que Sarney deveria ser o vice-presidente de Tancredo Neves, mas devido à repentina morte do presidente indicado, Sarney assume o cargo às vésperas do início do mandato, não tendo um programa de metas, mas sim a missão da redemocratização do país e conter a inflação. O segundo é que a lei da obrigatoriedade de apresentação do plano de governo para candidato a cargos do Poder Executivo só foi implementada em 1997, mais de uma década após a sua posse. Então, a análise feita para o ponto negativo do presidente nesse critério se deve ao fato de que todos os programas econômicos, planos com metas e medidas que foram criados e lançados em seu governo com a intenção de conter o aumento da inflação foram totalmente fracassados. Já na diplomacia, a incorporação da democracia ao conjunto de valores utilizados pela política externa brasileira deve ser reconhecida como principal legado no plano internacional do governo Sarney. Em livro sobre a política externa do governo Sarney, Octávio Henrique Garcia Cortés define a diplomacia do governo como um legado silencioso por sua importância capital, abrangente por estender-se a todos os níveis da atuação externa do país e por vezes pouco lembrado, por já haver se entregado de forma profunda na identidade internacional do Brasil. No artigo, o autor cita uma série de feitos em relação à América Latina, Europa, África e Estados Unidos da América.
Além disso, foi em seu governo que o Brasil ingressou no Mercosul. No quesito economia, o país vivia uma das maiores crises de sua história, quando os anos 1980 ficaram conhecidos como a década perdida devido ao desgaste causado nas últimas décadas, como o milagre econômico e a crise do petróleo, que deixaram o Brasil com uma grande dívida externa. A realidade era de hiperinflação, com o preço chegando a 235% ao ano. O contexto não era favorável e as decisões políticas de Sarney fizeram ele entregar o país ainda pior. Ele colocou em prática planos econômicos fracassados, como o Plano Cruzado 2, Plano Bresser e Plano Verão. José Sarney pontuou nos critérios de cidadania e diplomacia, também com nota 2 de 5. Mas pontuando nos critérios de desempate, Sarney é o terceiro melhor presidente da história do país. Agora é o momento mais esperado. É hora de analisar os dois primeiros colocados. Procurei evitar, tanto quanto possível, julgamentos de valor ou apreciações qualitativas sobre os impactos internos e externos dos dois governos, tanto porque os períodos não são diretamente comparáveis e os resultados das iniciativas correntes não podem ainda constituir objeto de balanço. Caberia oportunamente ampliar e tornar mais rigoroso, tanto metodologicamente quanto substantivamente, esse tipo de debate, que buscou tão somente evidenciar os principais elementos que deveriam integrar um esforço de comparação minuciosa e dotada de suporte documental. A rigor, uma análise desse tipo exigiria certo recuo histórico e uma investigação mais acurada sobre o significado e as consequências de determinadas iniciativas governamentais tornadas por cada um dos presidentes em suas respectivas administrações. Em segundo lugar, Rodrigues Alves. Em nosso principal critério, o presidente Rodrigues Alves, que governou o país entre 1902 e 1906, não pontuou. Os principais feitos do governo de Rodrigues Alves ficaram concentrados na cidade do Rio de Janeiro. Para a realização das obras públicas na metrópole, o presidente, juntamente com o governador, destruiu casas para construir avenidas e expulsou a população pobre dos centros sem um mínimo de seguridade social. O fato é que Rodrigues Alves não se preocupou com a parcela mais pobre e vulnerável da população, não realizando avanços em relação à garantia de direitos mínimos. As tensões sociais em seu governo foram marcantes, como por exemplo o caso da revolta da vacina que abalou a cidade do Rio de Janeiro em 1904. Na transparência, não há informações de que o governo de Rodrigues Alves tenha atuado de forma a conter a imprensa contrária ao seu governo, tanto como presidente da República, como nas suas gestões como presidente de São Paulo, se chamava assim. Inclusive, no decorrer de toda a sua vida, Rodrigues Alves exerceu o jornalismo político. Nos tempos de estudante, colaborou nos jornais Imprensa Acadêmica e Opinião Conservadora, e com o jornal Correio Paulistano, onde escrevia com frequência. Já no período republicano, colaborava com assiduidade no jornal O Debate, órgão oficioso do governo. O jornalismo era, para Rodrigues Alves, um instrumento de ação política. O plano de governo de Rodrigues Alves possui como principal plataforma a reforma do Porto do Rio de Janeiro, o saneamento e a modernização da cidade. A motivação dessa restrição do plano de governo se deu devido à má fama do Rio internacionalmente, vista como uma cidade suja, superlotada e um grande centro de epidemias, recebendo até o apelido de túmulo de estrangeiros. O governo de Rodrigues Alves conseguiu um grande efeito em relação à diplomacia em 1903, com o Tratado de Petrópolis, anexando as terras do Acre ao Brasil após negociação pacífica com a Bolívia. Também as questões dos limites com Peru, Colômbia e Uruguai foram resolvidas em negociações diplomáticas. Na economia, seu governo foi beneficiado por uma fase de razoável estabilidade econômica. Com o boom da exportação da borracha da Amazônia e a entrada de muito capital estrangeiro nos cofres públicos, situação que ofuscou maiores impactos da superprodução do café no momento em que seu preço estava em queda no mercado mundial. Quanto à gestão financeira, a proposta do governo era sanear a moeda, honrar o crédito e firmar o câmbio em alta, condições vistas como necessárias para levar a bom termo o programa de obras, que seria em grande parte financiado por bancos estrangeiros. O ministro Leopoldo Bulhões procedeu à reforma do Tesouro e à reorganização do Banco do Brasil, que se tornou uma espécie de banco central com a incumbência de regular as taxas cambiais. Rodrigues Alves pontuou nos critérios diplomacia, transparência e economia, com nota 3 de 5, ficando como o segundo melhor presidente da história do Brasil.
Em primeiro lugar, Luiz Inácio Lula da Silva. Calma, antes de fechar o vídeo irritado, vamos analisá-lo dentro dos critérios. O presidente Lula, que governou o país entre 2003 e 2010, dispensa apresentações, recebendo amor de alguns e ódio de outros. Mas vamos analisá-lo sem paixão ou raiva. Vamos ao critério cidadania. No relatório da ONU de 2015, o Bolsa Família é retratado como uma espécie de modelo de programa social bem-sucedido. Segundo o relatório, desde que o programa foi lançado, 5 milhões de brasileiros deixaram a extrema pobreza. E por volta de 2009, o programa havia reduzido a taxa de pobreza em 8 pontos percentuais. Também é destacado o aumento da escolaridade no país e avanços no combate à miséria. Outro indicador que também teve uma melhora foi o da desigualdade. O governo Lula também criou diversos outros programas sociais além do Bolsa Família. Programas de garantia de direitos mínimos, como o Fome Zero e o Sistema Único de Assistência Social. Além de ter diminuído drasticamente o desemprego. Em síntese, a média da taxa de crescimento do desemprego saiu de 12,4% para 5,7%. O presidente Lula obteve estrondoso sucesso no critério cidadania. Entretanto, não pontuou em transparência. Com o suposto objetivo de promover cada vez mais a transparência das contas públicas, o governo Lula até criou 2 serviços que podem ser acessados pela internet e que garantem ao cidadão o conhecimento e controle do uso dos recursos públicos. Trata-se do Portal da Transparência e do site Transparência Pública. Entretanto, teve que lidar com escândalos que evidenciaram a falta de transparência da gestão. O escândalo dos cartões corporativos é uma crise política no governo do Brasil iniciada em 2008, após denúncias sobre gastos irregulares no uso de cartões corporativos. Os cartões foram instituídos em 2001, mas só entraram em funcionamento no ano seguinte para uma maior transparência e rapidez em gastos emergenciais. Dos 150 cartões corporativos, o Portal da Transparência, site oficial do governo federal, só divulgou os dados de 68 cartões. As primeiras denúncias levaram à demissão da ministra da Promoção da Igualdade Racial, Matilde Ribeiro, do PT, que foi a pessoa que mais realizou gastos com cartão em 2007. Mesmo com a demissão de Matilde Ribeiro do governo, o PT, partido de Lula, decidiu não punir sua filiada pelo uso indevido dos cartões corporativos. Orlando Silva, na época ministro dos Esportes, optou por devolver aos cofres públicos mais de 30 mil reais e desta forma pôde permanecer no cargo. Entretanto, o maior escândalo descoberto durante o governo Lula, em 2005, denunciou compra de votos de deputados com dinheiro público desviado com a ajuda do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, e do operador Marcos Valério. O esquema foi revelado por Roberto Jefferson e chefiado, conforme as investigações da época, pelo ex-ministro José Dirceu. Em relação ao plano de governo, de forma geral, as diretrizes básicas do programa divulgado por Lula foram implementadas. Muitos dos programas específicos descritos no planejamento tiveram resultados positivos no fortalecimento da garantia de direitos mínimos. Apesar dos programas de transferência de renda não serem práticas recentes, houve avanços no sentido do aumento da destinação de recursos à assistência social, o que historicamente foi negligenciado, e no sentido de inovações a respeito da institucionalização de um sistema único e nacional que busca garantir pelo menos os mínimos sociais. O governo Lula também concentrou ações no campo da política externa, almejando sem sucesso, por exemplo, a obtenção de uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, o que a FHC também tentou. O governo do presidente Lula deu um novo rumo à política externa do país. O Brasil passa a adotar a postura de uma potência média, buscando protagonismo regional e formando coalizões internacionais para aumentar o seu poder. A realização das cúpulas ASPA 2005-2009 e ASA 2006 e 2009 vão ao encontro da política universalista e de diversificação dos parceiros do país, centralizada na cooperação Sul-Sul. A criação do BRICS em 2006 constituiu o primeiro passo para que Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul começassem a trabalhar coletivamente. Vamos à economia. A política econômica foi o principal foco do primeiro mandato do governo Lula, estabelecendo como prioridades o controle da inflação e a estabilização do real. Lula alcançou resultados positivos no campo. Herdando uma inflação de 12,53% ao ano de FHC,
O petista conseguiu a redução para até 3,14% em 2006. Lula conseguiu terminar seu mandato fechando com índices históricos de 5,90%. Além da inflação, outro índice a ser destacado foi o Produto Interno Bruto. Com a China como principal parceira econômica, o Brasil decolou de fato. Durante os 8 anos de governo, o crescimento do PIB alcançou uma média de 4% ao ano. Com as exportações de commodities, o Brasil se viu crescendo e enriquecendo. Em 2002, o Brasil ocupava a 13ª posição no ranking global de economias, medido pelo PIB em dólar, segundo dados do Banco Mundial e FMI. O Brasil chegou a ser o 6º lugar em 2011, desbancando a Grã-Bretanha. Lula só não pontuou em transparência, por isso ficou com nota 4 de 5. Segundo nossos critérios de pesquisa, Lula é o melhor presidente da história do Brasil. E aí, concorda, discorda? Comenta aqui embaixo. Mas não se esquece de dar like nesse vídeo, ou dislike, se inscrever no canal, ativar o sininho, que toda quinta-feira às 3 da tarde tem um novo vídeo. Eu sou Rico Viana e obrigado pela companhia.